consagrados em teu nome, dedicados ao teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, a jurar fidelidade. Consagrados em teu nome, dedicados ao teu reino. Eis-nos aqui, Senhor, a jurar fidelidade. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham através da nossa página do Facebook, Paulinas Rio de Janeiro. Eu sou a irmã Silvane e nós estamos em mais uma quarta comemorativa, Motivos para Celebrar. E nesta quarta especial de novembro, aqui na nossa livraria, nós temos os nossos momentos de partilha, de comemoração, de oração, de bate-papo. E para nós, irmãs paulinas, é sempre uma alegria estar com você, te acompanhando da sua casa, do seu trabalho, de onde quer que você esteja. Para nós é importante estar com você na sua presença. E para nós também é uma alegria estar aqui na nossa loja do centro do Rio de Janeiro. Boa tarde também aos nossos colaboradores, irmãs, clientes que estão aqui na nossa loja. E aqui comigo hoje uma pessoa muito querida e muito especial que vai assim nos ajudar na nossa reflexão, na nossa oração e bate-papo desta tarde. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todas e todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu sou a irmã Heloísa Helena Bento, sou irmã de Notre Dame, irmã de Nossa Senhora, moro aqui no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai bater um papo sobre a vida religiosa negra feminina, desde o Brasil colônia até os dias atuais. Então, nessa quarta comemorativa, do qual nós temos muitos motivos para celebrar, nós queremos iniciar com a presença da irmã Heloísa, batendo esse papo, né, sobre a vida religiosa consagrada negra feminina, iniciando já rezando a Nossa Senhora Aparecida, ela que é, né, a padroeira do Brasil e que é símbolo símbolo também da negritude. De negritude, né? Então, no Brasil, né, nós temos então Nossa Senhora Aparecida, que é esta mulher negra, né, e que representa então tantas Marias, né, tantas mulheres que vivem então a sua experiência de fé, de ser mãe, de ser irmã, né, de ser, enfim, de ser tudo que uma mulher é e representa, né, para o mundo. Exato. E tudo aquilo que ela carrega também como experiência de vida, né? É uma outra visão de Maria, não aquela que se curva o tempo inteiro, não aquela cansada, mas aquela mulher que luta, né? Exatamente, irmã Heloísa. Então vamos rezar a Nossa Senhora Aparecida, pedindo que ela nos acompanhe, né? Seja o nosso auxílio nesta nossa tarde comemorativa. Nós vamos rezar a Nossa Senhora Aparecida dizendo: Senhora Aparecida, libertai-nos de toda a escravidão, especialmente da escravidão da injustiça, da ganância e da violência. Fazei-nos viver na solidariedade e no amor. Não somos frutos da verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Na nossa quarta-feira comemorativa, nós queremos trazer presente para você que nos acompanha através da nossa página e também aqui com os nossos clientes, colaboradores, um clima especial. Eu acredito que todos nós temos motivos para celebrar e para comemorar. Mesmo vivendo esse tempo tão difícil, que é este tempo de pandemia, do qual nós somos privados de tantas realidades da vida, do qual nós queríamos, né, viver. E sabemos que é tão importante para nós, né? Um abraço, um aperto de mão, um encontro com um amigo, né, ir numa praça. Então são coisas simples do nosso cotidiano e que, por causa desse momento histórico que nós estamos vivendo de pandemia, de afastamento, né, de isolamento também, cuidado com a vida, nós acabamos deixando de viver.
né, essas realidades. E isso são motivos para celebrar, né? Com certeza. Para comemorar. Com certeza. Temos vários motivos para comemorar o dom da vida, né, que Deus nos deu, essa graça de podermos estar aqui um com o outro e perceber a cada momento o quanto Deus é bom e o quanto Ele é providente, o quanto Ele nos ama, né? E que apesar de tudo, apesar de todas as mazelas e todas as coisas que a gente vem passando, a gente vem percebendo durante esse momento de pandemia, é olhar para o passado, né, vislumbrando o futuro. Eu acho que temos que comemorar esse momento que Deus nos deu para pararmos um pouco, né? Porque numa vida em que geralmente é muito acelerada, tudo muito corrido, a gente mal tem tempo de parar e perceber o olhar das pessoas. E uma vez que nós somos obrigadas a usar as máscaras, né? O quão é lindo a gente perceber o olhar, fazer a leitura do outro através do seu olhar, né? Então, esse é um momento para a gente agradecer, esse momento de parada em que nós tivemos a oportunidade de olhar, de nos conhecermos através do olhar. E de perceber toda essa complexidade, né, que é a vida. A vida é complexa, né? Muito. A vida não é tão simples assim, né? A vida, ela é de alguma forma perigosa, né? Ela traz consigo esses desafios, esses momentos difíceis mesmo, que a gente precisa aprender também a enfrentar, né? Acho que esses enfrentamentos que a gente faz fortalece, né, a nossa vida, a nossa fé, né? E faz a gente perceber que nada está pronto, né? E nós não temos o controle da vida, nós não temos o controle de tudo aquilo que nós gostaríamos, né? Talvez de controlar e de poder ter nas nossas mãos, né? Então, por causa disso, minha gente, a gente faz essa tarde comemorativa, motivo para celebrar, para trazer exatamente presente esta vida, né? Esta vida que está em nossas mãos, este dom que está nas nossas mãos. E neste mês de novembro, uma das datas comemorativas que a gente tem no nosso calendário é o Dia Nacional da Consciência Negra. E é exatamente porque nós temos esta data para comemorar, né, sobre a consciência negra, que nós temos este tema então tão importante e tão necessário, né, para a nossa compreensão e para nos ajudar também na nossa reflexão, que é um tema de um trabalho que a irmã Heloísa escreveu e fez, é um artigo acadêmico que ela escreveu, intitulado com o título Vida Religiosa Consagrada Negra Feminina. Então, irmã, olha, eu quero escutar você, quero viver com você esse bate-papo, porque eu estou assim, gostei muito desse tema, acho que ele é muito importante. E já quero começar assim convidando você para falar para a gente um pouco como é que surgiu essa ideia, né, desse tema, por que esse tema surgiu, por que você desejou escrever esse artigo acadêmico. Bom, a negritude, ela sempre foi pauta dentro da minha família, né? A minha mãe, ela até hoje, ela está com 92 anos, e ela sempre fala que ela aprendeu de vovó que para a gente conseguir alguma coisa na vida a gente tem que estudar. Então ela fala com muito orgulho, né, dos 5 filhos dela que estudaram, né? Isso é não é comum dentro das famílias negras, pelo contrário, né? Essa questão da negritude na vivência do negro sempre é muito triste, né? Porque ele não busca, ele não consegue caminhos. Tudo isso por conta de um racismo estrutural que é muito forte aqui no país. Então esse tema, ele já me incomodava bastante, e eu aqui na vida religiosa, eu comecei a me questionar diante de várias notícias que a gente vê na televisão, o que eu, como religiosa, fiz ou estou fazendo para o meu povo, né, para os de minha raça, nesse país que é tão conturbado e tão cheio de violência e tão racista, né? Mas um racismo meio que velado, que acaba escondendo aquilo que o outro carece, na verdade. O outro carece de vida, não de sobreviver mais, mas de viver verdadeiramente, né? Então, eis que eu me questionava bastante sobre isso, e o padre Luiz Correia, meu professor de História na Teologia na PUC, me convidou
Ele falou que tinha esse tema, vida religiosa feminina negra, perguntou se eu ficaria à vontade para falar sobre isso e eu mais que rápido aceitei. Nem pensei muito, da mesma forma que eu não pensei muito quando a Silvânia me convidou para estar aqui. E daí eu comecei a fazer esse trabalho. Iniciou com a chegada da mulher aqui no Brasil colônia, né? E até os dias atuais. Como que essa mulher e como que a negra entrou na estrutura, né? No instituto conventual e até chegar aos dias de hoje. E, Heloísa, eu vi lá no seu artigo que você fala um pouco exatamente, né, dessa chegada da mulher negra na vida religiosa, né? Porque até então eram mulheres brancas, né, que que faziam parte da vida religiosa consagrada, né? Então como que foi, como é que se deu essa chegada da mulher negra na vida religiosa consagrada feminina? Bom, a chegada da mulher negra na vida religiosa, ela se deu através da escravidão mesmo, né? Os conventos. Bom, vou começar com o Brasil colônia. O país ainda não era país, né? Era uma colônia de Portugal, era majoritariamente constituído por homens brancos que vieram de lá, indígenas e escravos. E os homens brancos aqui, eles tinham as mulheres, né, negras e indígenas, faziam filho com elas, e a população foi crescendo, uma população mestiça. Isso não agradava muito a colônia, que queria um Brasil branco, né? E assim as primeiras mulheres brancas chegaram de Portugal para cá. Essas mulheres eram crianças, que muitas vezes morriam durante a viagem, outras chegavam até aqui, prostitutas também vinham para cá, e assim começou-se a constituir a população aqui no Brasil colônia. Muitas dessas perdiam os maridos e ficavam viúvas e tinham que se ir para a prostituição para poder sobreviver. E aqui na época os jesuítas já estavam aqui. Então isso foi uma grande preocupação para eles, né? Tanto a educação dos indígenas quanto essa questão da pobreza, as crianças abandonadas. E assim eles pediram à coroa portuguesa que tivesse aqui no Brasil conventos também, umas casas que pudessem estar acolhendo essa demanda, né, trabalhar com essa demanda toda de crianças abandonadas e cuidado também com a educação, mas não era um desejo da colônia, dos reis de Portugal, ter aqui na colônia convento. Por quê? Porque, na verdade, o que eles queriam aqui é que as mulheres estivessem aqui e se casassem, né? Então não era interessante ter. Mas a população naquela época começou a brigar tanto, né? Elas queriam, e então o rei acabou cedendo. Então a entrada da mulher branca dentro do convento nem sempre foi por uma vocação. Por quê? Porque como o rei ele não queria um convento aqui, ele também não permitia que as mulheres saíssem daqui para ir para outros lugares, porque queria manter aqui e formar uma população aqui. Então, muitas entravam para a vida religiosa, mas sem nenhum tipo de vocação. Elas entravam para poder voltar para a Europa, voltavam muitas vezes porque brigavam com a família, ou entravam porque eram obrigadas pelos pais, né? Então, para manter essas mulheres que entravam no convento, também tinha uma outra condição. Ela tinha que ser de uma classe mais alta, né? Então não era qualquer mulher branca que entrava no convento também. Ela tinha que ter um dinheiro. E para manter essa mulher com as mesmas regalias que elas tinham em casa,
Então teve que se abrir algumas coisas que elas pediam, né? Algumas exigências, né? E ter escravos era uma delas, porque você imagina, uma mulher branca ela não ia se submeter a um serviço que eram de negros, né? Então assim os negros entraram dentro das casas conventuais. E com isso as mulheres negras também. Há registros de conventos que o número de negros e negras era assim, eu acho que 4 vezes mais do que o número de irmãs religiosas dentro da congregação. Então assim foi o início. Bom, a gente tinha aí um problema, né? Porque você tinha pessoas vocacionadas, pessoas que se sentiam chamadas à vida religiosa e não poderiam entrar porque elas não tinham dinheiro, ou, enfim, por outras situações qualquer que não permitisse. Então, o que acontecia? Essas mulheres acabaram fundando casas de recolhimentos, que era uma estrutura muito semelhante ao convento e que conseguia dar conta dessas mulheres brancas que não tinham dinheiro, das mulheres viúvas, das madalenas. Madalenas eram prostitutas que se arrependiam e queriam entrar na vida religiosa, e entre elas as negras. Então a negra, pelo menos é o que eu tenho de dados, ela não entrou na vida conventual, essa estrutura que nós conhecemos, mas ela fez parte de uma outra estrutura. Na verdade, naquela época trabalhava-se com 2 formas de vida religiosa, uma oficial e uma não oficial. E assim foi crescendo. E assim foi crescendo. A gente tem dados na época que uma ex-escrava e prostituta, Rosa Courana, ela fundou uma casa de recolhimento e ela veio aqui para o Rio de Janeiro. Morou ali no convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca. E ela fundou uma casa de recolhimento ali. E ela negra. Quer dizer, fundou ali não, fundou aqui no centro do Rio de Janeiro, mas ela morou ali por bastante tempo. E depois disso, o outro dado que eu tenho é das religiosas, das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado, que foram pioneiras também no ingresso da mulher negra na vida religiosa. Porque até então, até para o homem, era difícil entrar. Havia um impedimento em que negros, indígenas e judeus eles não podiam ingressar no sacerdócio, né? E, lógico, na vida religiosa também não. Então, de dados que eu tenho antes do Concílio Vaticano II, foram as Irmãs de Jesus Crucificado. E com o Concílio Vaticano II, então a gente tem, né, uma abertura maior, né, para a própria vida religiosa consagrada e para tantas outras realidades da Igreja, né? Exato. Então como é que se deu isso, assim, né, com o Concílio Vaticano II? Como é que foi essa visão agora, né, dessa questão da negritude, né, na vida religiosa? Então, o Concílio Vaticano II ele acabou abrindo muitas portas, né? As Irmãs de Jesus Crucificado foi uma congregação pioneira, né? Mas não quer dizer que por ser pioneira, a negra lá dentro estava em pé de igualdade com as brancas, né? Ainda havia aquela diferença entre aquelas que trabalhavam no serviço mais duro, mais pesado da casa, e as outras que poderiam sair e tudo mais. O Concílio Vaticano II, eu acho que deu mais esperança, né? E uma força a mais para elas buscarem, para a negritude nisso, buscarem o seu lugar dentro das congregações também. A partir dali, essas diferenças elas já não havia tanto, né? Elas já não eram tão mais vistas. O negro ele entrava em pé de igualdade, né?
com as mesmas possibilidades de estudar e galgar outros espaços, que não só ficar renegado à cozinha, aos serviços domésticos, enfim. Não que isso não seja uma coisa boa, né? Porém, né, era necessário até mesmo para se manter aquilo que o Evangelho fala, né? De que somos todos iguais. As diferenças, elas não podem aparecer dessa forma, né? Elas têm que ser vistas. Enquanto você está falando, eu estou aqui pensando que como que Deus, assim, ele se manifesta, né? Assim, ele age em favor do seu povo mesmo, né? Porque pela fé, eu acredito que, né, acho que de alguma forma a negritude entrando na vida religiosa, ela traz essa novidade, né, essa abertura, né, da vida religiosa para uma nova forma, né, de compreensão mesmo de vida religiosa, de aceitação, né? Porque a gente está falando aqui, para quem está chegando agora, está nos acompanhando, a gente está falando de um tema muito importante para a vida religiosa, mas para toda a igreja, né? Acho que para todo mundo que também tem necessidade e curiosidade de saber sobre vida religiosa e também sobre esse tema negritude. E quando a gente fala de negritude, a gente não tem como a gente não pensar em preconceito, né? Assim, a gente não tem como não pensar no preconceito. Eu estava conversando com a irmã Heloísa antes da gente começar esse bate-papo, e a gente estava falando exatamente sobre isso, que a gente pré-estabelece um conceito de determinada coisa ou pessoa, raça, né? E parece que isso já está ali enculturado, né? A gente já nasce com uma cultura preconceituosa. Luiz, aí a gente vê que isso se dá em todos os âmbitos, né? E um dos âmbitos que se dá, que acontece naturalmente, né, é na vida religiosa, né? E como a gente vem crescendo, né, em relação a isso, né? De perceber que o negro, ele tem, né, como qualquer pessoa, né, tem o seu espaço, tem o seu lugar, né, tem a sua importância. É como um índio, como um mestiço, como um branco, né? Com certeza, com certeza. Mas essa conversa ainda ela é muito velada, né? Fala-se muito pouco, até mesmo dentro das nossas estruturas. Eu não sei porque o assunto negritude ele é quase que um tabu dentro da vida religiosa. E é necessário você conversar sobre isso, porque é um paradoxo, né? Porque a vida, o Evangelho, ele fala da igualdade, como eu já falei, mas somos pessoas diferentes. E as nossas realidades, elas têm que ser vistas também. E é necessário para o negro ele conversar sobre a sua vida, sobre a sua origem, ele saber sobre a sua história, né? Até mesmo para poder ajudar a outra população. Não só negro, mas quando a gente enfoca a negritude em si, eu acho que todos acabam ganhando, né? E esse é um assunto bem complexo e bem atual e que merece ser visto hoje ainda com olhos abertos e com coração aberto também, para a gente poder trabalhar essa questão do racismo que agora com a pandemia se desvelou, né? Agora com a pandemia está tudo muito mais claro, que ele existe sim e que ele é estrutural e que não é só o fato de você agredir, falar mal para o outro, né? Mas o fato de atitudes que você deixa passar na sua vida e você se omite e fazendo com que o outro não consiga caminhar. A gente falava que o preconceito é algo que está aí, né? Tá na nossa casa, tá entre as famílias, entre as melhores famílias, está nas periferias, está em todos os lugares. A gente vive sempre essa situação, né, de preconceito. E eu acho assim que nas relações, né, nas relações que a gente tem, né, seja na faculdade, seja em casa, em qualquer lugar, a gente está sempre colocado nessa perspectiva de o que eu posso fazer para crescer em relação a isso, né? Para me questionar, né? Me questionar em relação ao racismo. Será que eu sou racista e eu não sei, não me dou conta? Né? Eu posso ter atitudes, né? Posso dizer palavras que estão carregadas de preconceito e eu posso me considerar uma pessoa que não tem preconceito.
né? Mas as minhas atitudes podem mostrar claramente que eu tenho preconceito sim, e isso fere, né, Lu? Acho que uma das coisas assim que me impressiona, né, nessa temática sobre a negritude, que a gente acaba entrando no preconceito também, essa questão do sofrimento, né? Assim, quantos fatos, quantas histórias, né, que a gente ouve, né, de pessoas, né, de quanto elas sofrem, né? Porque acaba se tornando um peso, um fardo para elas, né? Com certeza. Sofrimento muito grande que vem desde de criança, né? Desde criança, com a questão do cabelo, dos cachos que não se assume, do cabelo preto, do cabelo duro, né? Que se fala. E não é, um cabelo crespo, né? Até você se assumir. A história do negro ela é bem complicada porque por o Brasil ser um país onde essa temática ela é tão velada, você acaba se descobrindo muito tarde, né? Você se percebe, você se olha, você vê no espelho, você vê que você é negra. Mas o se descobrir como tal, né, a nível de você assumir a sua identidade, assumir a sua negritude, assumir o seu cabelo, assumir a sua beleza, né, seu beiço grande, enfim, né, o seu nariz, né, você se olhar no espelho e se achar um ser bonito, isso se dá muito tarde. E isso só vem a partir do momento em que você se conhece, você passa a se conhecer. Esse conhecimento, ele vem da família ou ele vem da escola, né? E as nossas escolas, elas são um pouco omissas no que diz respeito ao tratar da história do Brasil, né? Na minha época, o Brasil foi descoberto. Um tempo depois, que não foi descoberto. O índio ele já morava aqui, né? Então, a conversa ela muda e ela tem que ser mudada para abraçar mais pessoas e incluir no debate o negro, o índio, o mestiço, quem vem de fora, né? Eu acho interessante assim porque essa temática, né, da negritude, essa coisa do cabelo, da mulher, né, soltar o cabelo, valorizar a sua cor, a sua pele, né, até os próprios tons, né, de esmalte, de maquiagem, essas coisas, produtos de beleza que foram surgindo, né, assim, com muita força, né, ao longo de todo esse processo que é cultural, né, que a gente vem fazendo, dessa valorização do negro, né, a gente tem tanto artistas, pessoas que também se colocam, né, nesse debate e se abrem para falar sobre isso, esclarecer, né, essa realidade, porque na verdade eu também acredito que o negro tem muito a contribuir com isso, né, porque ele traz em si a experiência, né, então ele pode nos ajudar muito, né, a refletir sobre essa realidade. Mas ao mesmo tempo me preocupa, porque a gente não pode também se perder nessas coisas assim vulneráveis, né? Não se trata só de um comércio, né? De você vender certas imagens e certas coisas. Tem coisas bem mais, né? Com certeza, com certeza. Era uma outra preocupação minha, você citou, né? Os artistas, enfim. Há um grupo muito grande se reunindo e trabalhando essa temática. Por exemplo, a gente tem os slams acontecendo nas favelas, né, nas periferias também, nas comunidades. Você tem outros grupos se movimentando e a vida religiosa ela estava muito calada. Né? A vida religiosa ela se colocou muito pouco dentro dessa temática para se trabalhar isso, para estar de frente mesmo trabalhando com os outros. E tem que deixar de ser verdadeiramente como você colocou nessa coisa só do comércio, só vender uma imagem, né? Mas não, é trabalhar verdadeiramente aquilo que é necessário ser trabalhado, né? De trabalhar um país onde as pessoas elas possam sonhar, né? Possam sonhar com um futuro que seja melhor para elas, sabe? Que não fique preso, né? Dentro de uma ideia de que eu não posso estar naquele espaço. Eu posso estar naquele espaço também. Mas para eu chegar a esse tipo de conhecimento, isso tem que ser construído, né? E isso tem que ser construído não por mim sozinha, né? Não por
pelos negros sozinhos, né? Mas isso tem que ser construído por todos, né? O branco ele tem que tomar consciência, ele precisa tomar consciência do quão racista ele é, o negro também tomar consciência de tudo aquilo que ele faz e que pode prejudicar nessa relação. A relação ela não pode ser uma relação tensa, né? As diferenças existem, elas são trabalhadas, elas têm que ser trabalhadas, mas não em chave de oposição, não para briga, mas para compor, sabe? Para unir, para a gente conseguir caminhar. Tudo isso que nós estamos falando aqui sobre a vida religiosa negra, consagrada feminina, ela realmente assim nos provoca, né? Nos provoca a uma mudança de atitude, né? Acho que nos provoca também a querer conhecer, né? Eu acho que a gente assimila melhor as coisas, a gente integra mais em nós as coisas quando a gente busca o conhecimento, né? Não adianta só a gente estar falando aqui, né? Isso aqui é apenas uma gota, né? Uma gota no oceano para despertar em nós esse desejo de conhecer, de querer saber, né? Que vida é essa, que história é essa, né? E isso que faz parte também da minha vida, né? Porque quem não tem aqui, né, na sua história, na sua vida, negritude, né? Todos temos. O Brasil é um país miscigenado, né? Miscigenado. Exatamente. Então, com isso, a gente também traz aqui o Papa Francisco. Né? O Papa Francisco com toda essa questão que ele coloca para nós, né? Sobre olhar para as periferias existenciais, né? Então, como que a gente olha assim para a negritude dentro dessa perspectiva do Papa Francisco sobre as periferias existenciais? Na perspectiva do Papa Francisco, ele coloca isso, né? Ele fala sempre de uma igreja em saída. E muito mais do que você chegar para o outro e dar para o outro alguma coisa, um objeto ou algo mais, você tem que ver aquele outro como sendo uma extensão de si mesmo, né? O Evangelho fala do bom samaritano, aquele que viu aquele homem caído no chão, né? Depois de ter sido espancado pelos ladrões, e esse homem, esse bom samaritano, ele chega, ele abraça aquela pessoa que está no chão, e ali ele se suja com aquela poeira, né? Ele se suja com aquele sangue, daquele machucado, daquelas feridas. O Papa Francisco, ele quando pede para você ir para as periferias, eu acho que ele pede isso também, que você se suje, que você se integre de verdade aquela realidade e faça uma leitura daquele cidadão com todas a sua história, né? Com todos os sofrimentos que ele teve, para ele poder crescer, para ele poder dar passos. O passado ele não serve para a gente ficar lamentando, né? Mas ele serve como degraus para você olhar e ver que não deu certo aquilo lá, mas que a partir de hoje a gente pode fazer um mundo melhor. E é isso que o Papa Francisco nos convida em relação a esse tema tão bonito, né? Que é a negritude dentro da vida religiosa, dentro do sacerdócio também, e tem muito pouco padre negro. Também. Irmãs também. Tem muito poucas irmãs negras também. Então, por quê, né? Há de se perguntar por que isso? Porque somos tão poucos, né? Eu acho que esse questionamento aí, irmã Heloísa, que você coloca, por quê, né? Acho que as perguntas, elas são muito mais necessárias, né, do que as respostas. A gente está muito acostumado a dar respostas, né? A gente quer dar resposta para tudo, né? Mas as respostas, acho que as melhores respostas, elas vêm a partir de uma pergunta que a gente faz, né? A gente mesmo tem que nascer e brotar em nós essas perguntas, né? Mas por que isso? E a partir desse porquê, né, você vai ter, então, vai buscar, né, uma resposta, né, para toda a questão que você está se questionando, né? Que você está se questionando. Então, acredito que esse tema é um tema muito válido,
né? Assim, acho que trouxe uma grande riqueza para nós, né? Assim, esse bate-papo que é uma oração também, né? Porque a gente está falando aqui sobre algo que é vida, né? Sim. Que é parte do nosso cotidiano, né? E que realmente nos leva a uma oração. Está pulsando muito forte nesse momento, né? Exatamente, está nos chamando, nos convidando, né, a isso. Acho que o Papa Francisco, ele traz muito isso para nós. Essas realidades, esses contextos, essas discussões, né? Seja de negritude, seja de justiça, de injustiça, né? Seja de desvalorização da vida, enfim. Todas essas discussões que o Papa Francisco traz para nós hoje, eu acredito que é parte de uma igreja renovada. Sim. Né? Assim, uma igreja que olha as realidades mesmo do que está acontecendo, que não tem medo. Exato. Né? Não tem medo de enfrentar, né? Desses enfrentamentos. A igreja nunca teve medo, né? De enfrentar. Ela sempre se colocou, esteve à frente, exatamente. Então, temos aí grandes mártires, né? exatamente. Aqui na América do Sul, principalmente. Então eu acho assim que nós temos assim muito motivo para celebrar com esse tema, né, irmã? Sim. E esse tema, se você trazendo para nós, realmente é algo que nos faz querer celebrar, nos faz querer agradecer, né? E também nos convida, né, a abrir diálogos, né, debates, né, espaços, para que a gente possa compreender melhor, para viver melhor a vida consagrada, né? Seria um sonho que nas nossas casas de formação também o tema ele fosse levado em consideração e debatido, né? Nos seminários também, enfim, em todas as formações pelas quais a gente passa, porque assim, conhecendo que a gente pode ajudar, né? Então fica a dica da irmã Heloísa aí, para que a gente possa realmente entrar, né, nesse espaço, nessa seara, né, sagrada, que é a negritude, Sim, e que é tão necessária e tão bonita, tão bonita, que né? vale a pena conhecer. Exato, que precisa ser celebrada, né? E que precisa ser celebrada, exatamente. Com alegria, né, e sabendo que Deus, de fato, se faz presente no meio de nós, caminha conosco e nos convida sempre mais à integralidade, né? Com certeza. Deus é bom, né? E de sua essência ele fez o ser humano. Nós existimos porque Deus existe e porque Deus é bom, né? E como é que de Deus poderia sair algo ruim, né? Então, Exatamente. não pode, né? Então as diferenças elas não podem ser vistas em chave de briga, de luta. As diferenças elas não podem ser usadas para oprimir o outro, enfim, né? Enfim, Deus é criativo e cada um de nós é único. É único. Só Deus para fazer isso, né? É verdade. Tantas criaturas e cada uma única. Né? Então acho que é bom a gente concluir, né? Já agradecendo a você por essa abertura de coração, por você ter vindo aqui partilhar com a gente esse tema, né? Assim, que é tão lindo, tão rico, né? E que vale a pena a gente conhecer. E a gente sabe, assim, na vida religiosa tem pouquíssimas pessoas negras, né? Assim, atuando mesmo, e até mesmo os santos, né? Assim, são poucos santos negros que a gente tem. A gente vai apresentar aqui para vocês Nha Chica, né? Esse livro Perfume de Rosa, a Vida de Francisca de Paula de Jesus, que é Nha Chica, que é uma escrava, né? Então, eu confesso para vocês que eu não li esse livro, mas já ouvi falar, né, de que é uma história muito linda da Nha Chica e que toca muito a nossa realidade, a nossa vida, porque o preconceito, ele não é só para quem é negro, né? Existem vários tipos de preconceitos, vários tipos de forma de exclusão, né, da vida. Então, o conhecimento da história da Nha Chica pode nos ajudar a vencer, né, e a confrontar essa realidade. Também aqui o Francisco de Paulo Vitor, o Apóstolo da Caridade, também é uma boa opção de leitura, né, para a gente aprofundar esse tema sobre a negritude e tantas outras, vida religiosa, negritude, enfim, tudo isso que a gente acabou falando aqui. Além disso, nós estamos aqui já com esse livrinho Santa Baquita do Sudão. Gente, quem não conhece Santa Baquita tem que conhecer, porque a história dela é bem triste mesmo assim, mas é uma história de superação, é uma história muito linda, de uma escrava também, né, de alguém que queria fazer o bem, né, e que estava privada de fazer esse bem porque é negra, né? Então assim é inacreditável, né? Inacreditável
mas ao mesmo tempo é uma história de superação, né? De alguém que lutou, que venceu e que hoje é santa, né? E que mesmo a Santa Baquita, ela você sabe que ela sofre preconceito, né? Ela sofre preconceito, porque ela é negra, né? Então as pessoas não buscam, né? Então os santos dos altares geralmente são brancos. São brancos, tem o nariz afilado, tem os olhos claros, né? São, enfim... Até Jesus ele passou cebolinho de olhos azuis, como pode. E o pior foi que a família de Nazaré foi para o Egito se esconder, né? No Egito, um país da África, e chegou lá com um lourinho de olhos azuis, se esconder no meio, lá no Egito, com essas características, eu acho que seria um pouco difícil. Enfim, graças a Deus que agora já estão aparecendo os menininhos Jesus assim com uma carinha de índio, né? Um negro, moreninho. Bonito, né? Então assim, estão se enculturando, né? na nossa realidade. Irmã, foi uma alegria e um prazer muito grande te receber aqui. O prazer foi meu. Assim, Apesar do nervosismo. faz parte do nervosismo, né, do ser humano. Mas eu gostaria muito que a gente concluísse esse momento com essa oração da Santa Baquita. Né, assim, e com essa oração de Santa Baquita, a gente apresenta toda a vida religiosa consagrada. Né, negra, branca, mestiça, enfim, indígena, toda a vida religiosa consagrada que tem um papel tão bonito, né, de libertação, né, de libertação, de evangelização, né, assim, e a gente não quer mudar a realidade das pessoas, a cultura das pessoas, né, a gente quer trazer a pessoa para o centro, né, para a vida, valorizando aquilo que ela é, aquilo que ela tem, né, assim, e essa é a verdadeira evangelização, né, a verdadeira evangelização é essa que você coloca a pessoa no centro, né, e devolve a ela, né, a dignidade. Né? A dignidade. Uma muito bonita, dignidade. E é isso que a gente deseja para a vida religiosa consagrada, e é isso que a gente vai falar aqui através dessa experiência da Santa Baquita nessa oração. Então vamos rezar juntas? Vamos. Santa Baquita, é tão fácil amá-la e tão difícil esquecê-la. Você tem muitas lições para ensinar a cada um de nós. O sofrimento e a tristeza a maltrataram quando jovem. Você sabe o que é ter sede de bondade e verdade, especialmente a verdade eterna, e nos ensina a ter esperança, a confiar e a seguir em frente sem nunca desistir. É tão fácil acreditar que os outros são melhores do que nós, têm mais do que nós e acham a vida mais fácil e divertida do que nós. Poucas pessoas sofreram mais do que você, Santa Baquita. Poucas pessoas tiveram uma vida mais difícil que a sua, mas você encontrou paz e liberdade em Jesus crucificado. E ele a ensinou o valor de toda a dor humana. Jesus concedeu-lhes dons de sabedoria, compaixão e um grande coração capaz de amar e perdoar a todos, mesmo os que trataram cruelmente e escravizaram. Você nunca cedeu a pensamentos de vingança. Qualquer que fosse o peso de seus problemas, agarrava-se a Jesus e ele cuidava de você. Ensine-me, ensine a todos nós a sermos como você, Santa Baquita. Amém. Obrigada pela sua presença, que bom que você esteve conosco, irmã. A casa é sua, volte sempre. Muito obrigada. Para outros momentos de partilha. Obrigada. Um abraço a todos. Deus com vocês. Consagrados em teu nome, dedicados ao teu reino, eis-nos aqui, Senhor,